Pega a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia no colo, porque nós vamos ler alguns versículos, né? Eu sei que nós estamos usando a projeção aqui, isso aqui é para te auxiliar. Fala comigo, auxiliar. Não substituir. O que eu quero dizer, querido? Isso aqui é muito bom, principalmente para o visitante que vem, às vezes você não tem Bíblia, fica fácil. Você já é crente, você tem sua Bíblia aí, é bom que você leia na sua Bíblia, marca na sua Bíblia, né? Ou seja, pastor, como é que eu vou marcar minha Bíblia no celular? Tem recurso para você marcar aí também. Amém. Marca aí também, amém? Querido, eu quero abordar uma temática hoje que é extremamente delicada e tem tudo a ver com o que nós já fizemos até hoje, até agora aqui. Eu quero falar sobre uma questão que incomoda a vida de todos nós. Eu quero responder uma pergunta que talvez você se faça todas as vezes. E talvez nesse momento em que eu acabei de dar um aviso sobre mais um jejum, e talvez você olha para isso com uma incredulidade tão grande, por causa da sua experiência pessoal. Qual experiência pessoal, pastor? Do que o senhor está falando? Talvez no seu coração você está com o seguinte sentimento: mais um jejum. Eu já fiz não sei quantos jejuns. Eu participei de quase todos, comprei, participei das vigílias, fiz tudo e não recebi. Parece que tudo que eu faço, que Deus não me ouve. Eu vejo Deus respondendo um irmão, Deus respondendo o outro, mas eu mesmo não tenho a experiência de receber de Deus. Parece que para mim o céu está fechado. E aí o que acontece? Isso aí começa uma série de problemas que eu quero abordar hoje. Eu quero ministrar uma palavra hoje. O tema dessa palavra é o que fazer quando os céus se calam, quando você não tem a resposta que você precisa, quando você está orando, está buscando e você não recebe. O que fazer? Sabe qual que é o problema que nós vemos isso aqui? Quantos aqui gostam de esperar? Levanta a mão. Quantos aqui gostam? Eu amo esperar, eu amo chegar assim no supermercado, ver que está cheio, entrar naquela fila e passar ali 40 minutos, para na hora que eu chegar o sistema cair, eu tenho que esperar mais. Quem gosta dessa experiência? Já passou por isso? Acabou a energia. Você está lá, vai fazer uma consulta médica, você ama andar de elevador, né? Eu estava vendo isso, fui visitar o irmão Antônio está no Hospital Life Center, e lá é um hospital muito grande. E lá são, não sei se, acho que são 20 andares. Eu sei que eu fui visitar ele no 19 e fui visitar ele no 13º. E aí o que acontece é que as filas assim enormes. E aí eu vejo o povo chegando lá para apertar o botãozinho. Você já viu? Já viu alguém na porta do elevador como é que é? Aperta o botão lá, o que acontece? Acende uma luz. Para quê? Para dizer o seguinte: já, beleza, já está vindo. Mas quantos de nós chega lá e aperta mais uma vez, e aperta de novo, e vai lá e aperta de novo? Parece que você vai, a mulher lá vai ver que você está apertando para mandar o elevador mais rápido. Já passou por isso, sim ou não? Por que a gente diz que ninguém gosta de esperar? Querido, a espera é um fato da nossa vida. E olha, não tem jeito. É um fato inegável que isso vai ter que acontecer. Nós vamos passar por isso. Há muitas coisas pelas quais nós vamos ter que esperar. E o problema é esse processo, é como que você reage à espera. Porque a espera é um momento de provação. Muitas vezes nós não compreendemos, porque as promessas que Deus faz para nós parecem tão demoradas. Talvez você viva um dilema. Deus já falou que vai te curar, Deus já falou que vai resolver o problema da sua família, o seu problema financeiro, mas você está dia após dia, e parece que nada acontece. Jejum após jejum, você chega diante do Senhor, você ora, você amplia o seu jejum, e talvez o seu desejo hoje, você nem vou participar desse negócio mais, porque não está adiantando nada. Pode adiantar para os outros. Talvez quando você ouve o testemunho dos irmãos aqui, fulano de tal foi salvo, nós oramos por ele no jejum, hoje ele está na igreja, glória a Deus. Você olha, lembra e fala assim: meu fulano de tal que eu estou orando aqui desde a primeira vez,
é o sentimento que vem no seu coração diante disso? Deus deve estar com raiva de mim, Deus deve estar com problema. Problema deve ser em mim. Problema deve ser em mim, por quê? Porque eu sou feio demais, porque eu sou pecador demais, porque eu sou problemático demais. E aí aumenta a lista do que nos leva à incredulidade. Sabe o que acontece no problema? Que mais chama a nossa atenção é porque às vezes as pessoas que estão do seu lado recebem e só você não recebe. Mas já falando que a maior angústia não é não receber, é quando da frente recebe, de trás recebe, do lado recebe, do outro lado recebe, e parece que só você que não recebe. Pior, o ímpio recebe. Deus vai e abençoa o ímpio e não te abençoa. Eu falo assim: Deus só pode estar com raiva de mim, Deus só pode estar com marcação comigo, é porque eu fiz alguma coisa, eu cuspi na cruz. Já viu essa expressão? Agora, querido, presta atenção. Eu quero nessa noite, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre essa tensão, sobre a espera. Muitas pessoas, ao esperar, ao cansar de esperar, o que eles fazem? Eles negociam com o inimigo, eles cometem os maiores erros, os maiores problemas, causam problemas assim enormes. Por causa do quê? Por causa que se cansaram de esperar e decidiram fazer do seu próprio jeito. Diga para quem está do seu lado, diz o seguinte para ele: assim, fazer do seu jeito pode custar muito caro para a sua vida. Mas eu gostaria de compartilhar. E o que nós vamos usar? Nós vamos usar alguns versos, algumas histórias da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vamos ter inúmeras biografias, testemunhos de homens e mulheres que viveram a tensão da espera. E eu quero mostrar para você que Deus quer te ajudar nesse processo, e que o processo da espera não é uma maldição, pelo contrário, é uma manifestação de Deus na sua vida para te abençoar, mesmo que você não entenda. Amém? Vamos para a primeira história. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, verso 13. João capítulo 11, verso 13. Nós encontramos a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. No capítulo 11, no verso 3, nós chegamos à seguinte mensagem: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. A quem que elas foram mandar o recado? Para quem? Jesus. Quem é Jesus? É o Senhor, é aquele que pode, que tem todo o poder, que está curando, que está acontecendo. E a mensagem é o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. De quem que está falando? Está falando de Lázaro. Lázaro é um personagem da palavra de Deus que não fala nada, que não faz nada, a não ser receber Jesus na casa dele, aleluia, amém, morrer e ressuscitar. Mas ele era um discípulo precioso do Senhor, amém, e era alguém que o Senhor amava. Esse homem que o Senhor amava, por alguma razão, adoeceu. Esse homem tinha um relacionamento com o Senhor, esse homem conhecia Jesus, esse homem era obediente à palavra. E o que aconteceu? Jesus, quando fica sabendo que ele estava doente, decide demorar mais 2 dias. Aí você fala assim: ama sim, porque ele falou que ele amava. Senhor, a gente olha para o Evangelho e percebe o seguinte: volta e meia o Senhor passava pela cidade de Betânia, para ficar onde? Na casa de Lázaro. Jesus tinha um relacionamento de intimidade com ele.
E você precisa compreender que nada na Bíblia é em vão. Fala comigo, nada na Bíblia é à toa. E olha para você ver, Lázaro morava na cidade de Betânia. E você sabe qual que é o significado de Betânia? Bet-Ana, casa dos pobres. O Senhor ama os pobres. Ele gostava de estar lá junto deles. Estava lá na casa do pobre, em Betânia. Ele amava estar lá. E aí a gente olha para Efésios capítulo 3, verso 17. Olha para a sua vida e você percebe o seguinte: o apóstolo Paulo diz que de fato seja o Senhor. Ele coloca para mim, Efésios capítulo 3, verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês. Você foi feito morada de Deus, amém? E você olha e fala assim: eu sou tão ruim, eu sou tão problemático. Não tem problema não. O Senhor ama você do jeito que você é. Mas o que ele está dizendo? Para que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé. E ore para que, estando arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo está orando pelos discípulos para que Cristo habite ricamente. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, o Senhor passa a morar na vida dele. Mas Paulo está falando para ele habitar ricamente. Sabe o que ele está dizendo? É para que o Senhor possa habitar na sua vida, mas ele sentir a vontade. Sabe aquele negócio de estar... Você gosta de ficar onde você fica à vontade? Já percebeu que tem lugar que você fica mais à vontade que nos outros? Tem casas que você chega, que você fica ali mais à vontade porque você se sente amado, você é amado ali, você ama aquele pessoal. E a vontade de Deus é habitar ricamente em você, por quê? Porque Ele te ama também. Agora percebe o seguinte: apesar de amar Lázaro, surpreendentemente o Senhor decidiu demorar ali onde ele estava. O Senhor decidiu demorar mais 2 dias. Agora eu te pergunto, se ele amava Lázaro, por que ele foi fazer isso? Nós só podemos concluir uma coisa: o Senhor demorou para estar com Lázaro. A demora dele foi um ato de amor. Como assim, pastor? Urgência, o homem está doente, Jesus curou todo mundo. Mas o Senhor estava preparando para a vida de Lázaro algo maior do que uma cura. A cura seria excelente, mas era algo menor do que o Senhor estava preparando para ele. João capítulo 11, verso 4 e 6, diz o seguinte, olha, capítulo 11, olha lá. Diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, que diz a palavra, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde ele estava. E aí a gente olha para essa situação e a gente percebe assim, o que o Senhor queria fazer. Quando ele chega lá, a Marta vem e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O que ele falou para ela? Marta, calma, Marta, seu irmão dorme. No Novo Testamento nós não achamos a expressão morte para os servos do Senhor. Eles dormiram no Senhor. Por quê? Porque a morte deles não é o fim. E aquele que recebeu Jesus, ele vai viver eternamente. A morte, ela é só uma separação. A morte, ela é uma separação, não é aniquilação. Então, se alguém que ama o Senhor, que é amado pelo Senhor, morre, ele simplesmente vai deixar esse mundo físico e vai descansar com o Senhor. Ou seja, ele só dorme, fica tranquilo. E aí, sabe por que ele demorou 3 dias? O número 3 na Bíblia fala de algo que é completo. Existia um costume judaico que dizia o seguinte:
que até o terceiro dia, isso é a cultura judaica, o espírito da pessoa permanecer no corpo. Ou seja, se Jesus chegasse lá e ressuscitasse ele no segundo dia, no terceiro dia ia dizer o seguinte: não é tanto assim não. O espírito estava meio cambaleando. Nós aqui não vimos direito. Aí o que ele esperou? 4 dias. Esperou os 3 dias. Já de fato cheirava mal. Para quê? Para que a glória do Senhor fosse manifestada através daquela enfermidade que levou à morte. Jesus diz o seguinte: ele disse para Marta e para Maria: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele disse isso antes de ressuscitar Lázaro e antes de dele mesmo ressuscitar. Querido, eles tiveram um nível de revelação que os outros não tiveram. Às vezes a gente poderia pensar que quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena poderia ter chamado a Marta e a Maria para ir para lá também. Podia sim ou não? Por que não chamou? Talvez até chamou. Mas a Maria e a Marta falaram assim: não, ele ressuscitou meu irmão, ele está ressuscitado, daqui a pouco ele aparece. Porque eles tiveram uma revelação além. Mas o que acontece? O que nós entendemos aqui? Lázaro era amado pelo Senhor. Lázaro era alguém que o Senhor tinha um propósito para ele maior. Lázaro ia entrar para a história como um homem amado pelo Senhor, aquele que Jesus amava. Curar ele ia ser ótimo, mas Jesus escolheu ressuscitá-lo porque seria incomparavelmente mais glorioso. Sabe por que está demorando na sua vida? Às vezes as coisas acontecerem, é porque Deus quer fazer algo que está além do que você tem pedido ou pensado. O apóstolo Paulo diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Mas vai tudo errado, não importa. Certamente, é claro que nós não compreendemos quando a promessa parece que não vai cumprir, mas a gente precisa perseverar em crer. A gente precisa avançar. Querido, nós somos amados do Senhor, assim como Lázaro e suas irmãs eram. Você crê nisso? Diga assim: eu sou amado pelo Senhor. Pode demorar, mas eu vou receber. Querido, essa situação é tão interessante. Sabe por quê? Cada um de nós espera numa área. Já percebeu? Tem gente que está orando por um serviço, por passar no concurso. Ele estuda, ora, e a coisa não acontece. Aí o outro faz o quê? Está orando também, vai e passa. Mas aí esse que passa no concurso vai trabalhar. Aí o que não passou no concurso vai em casa mais rápido. Opa! E aí o que passou no concurso vai demorar não sei quanto tempo para casar. E tem outro que ora, que está orando, que passa no concurso em casa rápido. Mas ele vai ter que esperar, vai esperar um tempo até ter filho. Sabe o que eles falam? Cada um espera uma área. A espera é uma ferramenta de Deus para nos moldar. A espera, por isso que a palavra de Deus diz: esperar no Senhor com paciência. Por quê? Porque Ele não abandona os seus filhos. Lázaro foi um que teve que esperar para ser ressuscitado, mas não só ele. Abraão é um exemplo de alguém que teve que esperar. Agora Lázaro esperou quantos dias? Ficou doente, né? Vamos falar assim, uns 4, 5 dias, né? Adoeceu, não sei quanto tempo que ficou doente, mas foi coisa de menos de uma semana. Agora Abraão, a gente abre a palavra de Deus e nós vamos perceber que Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos, em Ur dos Caldeus. E Deus vira para ele e fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser pai de multidões. Detalhe: Abraão tinha 75 anos e a sua esposa tinha 65. Uma idade já avançada. E quantos filhos até o momento? Nenhum. Mas o que diz a palavra de Deus? Que Abraão creu. E você conhece a história. Você sabe que Abraão, ele foi ser pai com 99 anos.
24 anos de espera. E a Sara junto com ele. E nesse período você vai perceber o seguinte: Abraão é um exemplo de alguém que mostra para mim e para você que Deus não me abençoa ou abençoa você porque você se comporta bem, porque você não erra. Porque quando você olha para Abraão, você vai perceber que Abraão tem um problema de obedecer completamente. Porque quando Deus manda ele sair da terra dele, o que ele faz? Ele sai, leva Terá, pai dele, Naor, irmão dele, e o Ló, sobrinho dele. Mas não era para largar o parentela e sair? É. Mas Abraão saiu e levou esse povo todo. E você sabe da história que Ló deu um problema para ele depois. Mas por que ele fez isso? O jeito dele. E o que Deus fez? Esperou. Esperou, só esperou. E é interessante que Deus fala com Abraão, ele sai. Sabe quando é que Deus volta a falar com ele? Deus volta a falar com ele quando Terá morre. E sabe o que significa demora? Sabe o que significa Terá? Demora. Quando a demora morreu, o Senhor falou com Abraão novamente. Não era para Terá ter ido, mas o Abraão fez o que? Desobedeceu. Então o que acontece? Deus nunca chegou a ele. E aí a Bíblia diz que houve, eu não vou poder ler todos os textos para a gente avançar, porque o nosso tempo é corrido, mas diz a palavra que houve, Abraão foi para Canaã, está lá na terra que Deus deu para ele, está pisando naquele lugar que o povo de Israel ia habitar depois. Mas houve fome. E aí o que ele fez? Tomou uma decisão da cabeça dele de novo. Fez o quê? Desceu para o Egito. Saiu de Canaã e foi para o Egito. Egito representa o mundo. E ele foi para lá. Quando ele chega no Egito, o faraó olha e vê a Sara. Aleluia. 60 e tantos anos. E o faraó ficou de olho nela. E falou assim: oh, que mulher bonita! Quem que é essa menina? Quem que é essa moça? Essa senhora tão linda? O Abraão, mentiroso, disse o quê? Minha irmã. Por quê? Porque estava com medo de morrer. Se falasse que era esposa, estava com medo do faraó matar ele. Ele falou assim: sua irmã? Ótimo, vou levar ela para o harém. Olha o problemão. E aí o que aconteceu? Deus pegou e virou para o faraó e falou assim: se você encostar nessa mulher, você vai morrer, porque ela é casada. Eu falei: mas então não estou sabendo. Não tem problema. Aí você fala assim: o que Deus fez com Abraão? Fala comigo: nada. Não fez nada com Abraão. E o que ele fez? O faraó pegou e deu um presente para Abraão, para cascar fora. Ele fez errado, ainda foi abençoado. Sabe o que isso diz? Isso não fala que o crime compensa, não. Isso está falando que Deus te abençoa apesar dos seus erros. Deus te abençoa apesar dos seus erros. Isso não é licença para pecar, não. É para provar para você que o amor de Deus está além dos seus erros, dos seus limites, das suas falhas. Mas perfeito. O que aconteceu? Foi para outro lugar, e a Bíblia fala que chegou no outro momento, ele foi para o outro, e o rei Abimeleque, Sara já estava mais velha agora. O que o rei Abimeleque ficou? Apaixonadão de novo com a Sara. Outro rei, querido, o faraó, presta atenção. Homens, presta atenção. O faraó e o rei podiam ter a mulher que quisesse, mas queria ter Sara. Porque Sara é uma mulher de Deus. Estão ouvindo, mulheres? Sara é uma mulher de Deus. Você precisa estudar sobre a vida de Sara, para saber a bênção que estava na vida dela, que pode estar na sua também. Ela era desejada. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, a menininha que ele quisesse, mas ele estava querendo quem? A Sara. E o que Abraão fez? É minha irmã. Minha irmã errou de novo. E aí ele levou ela para fazer dela sua esposa. E Deus mais uma vez intervém. E Deus intervém, fala com ele, ainda amaldiçoa eles.
porque Abimeleque e todas as suas mulheres ficaram estéreis. Aí você fala assim: meu Deus, é Deus mesmo. E o Abraão? Deus não fez nada. Como é que pode? Querido, nessa hora eu sei que a sua mente, baseada na lei, ela dá umas torcidas assim, você fala assim: não pode uma pessoa ser abençoada fazendo isso tudo. Não pode. Para nós, não pode não. Da mesma forma como ninguém de nós pode ser abençoado, mas o amor de Deus está além de todas essas coisas. E porque Deus amou o mundo, Ele deu a coisa que foi mais preciosa, que foi seu próprio Filho Jesus. Foi por você. E você não merecia, mas Ele deu a si mesmo. Essas outras bênçãos não são muito menores? Voltando para a palavra, o que acontece aqui na vida de Abraão? Abraão vive a sua vida nessa situação, e aí acontece um problema, porque essa mentira agora, e o rei recebe um recado de Deus dizendo o seguinte: essa mulher é casada, e para você ser curado, você vai ter que pedir o Abraão, que é profeta, para orar por você, e você vai ser curado da sua esterilidade. Eu nunca pensei sobre isso, mas sabe o que aconteceu? Deus ia usar Abraão para orar para Abimeleque, para ele ser curado da esterilidade, algo que ele mesmo era, algo que ele mesmo estava impedido de fazer. A promessa era qual? Você vai ser pai. Quantos filhos ele tinha? Imagina você no lugar do Abraão. Deus falou assim: você vai orar para Abimeleque, para ele, para curar ele dessa esterilidade. E aí, e o medo do Abimeleque? Você pergunta: beleza, mas quantos filhos você tem? Você já é um casado um tempão, não tem filho nenhum, não tem nenhum problema aí, não. Como é que você vai orar? Sabe o que é isso, querido? Esse é o grande problema que a gente enfrenta. Sabe por que às vezes a gente não prospera? Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos esperando a promessa para nós, mas a gente quer que a promessa, a bênção, chegue em nós primeiro, para depois a gente dar. Porque a gente tem medo de ser chamado de hipócrita. Porque como é que você vai orar para alguém ter filho se você não tem? E às vezes a gente não ora para as pessoas por causa do quê? Porque a gente está esperando essa bênção chegar, ter a experiência, para então poder fazer. Porque aí eu vou falar com autoridade. Querido, você não cura as pessoas por autoridade, você não realiza a obra de Deus por autoridade, você realiza por fé. E é a fé, a autoridade já foi dada, mas você precisa crer. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz, sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando, Gênesis capítulo 20, verso 17, e orando Abraão, Deus, e Gênesis 20, 17, a seguir Abraão orou, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Ele orou e Deus curou. E sabe qual que era a situação dele? 25 anos esperando filho e nada. Está demorando. Agora, esse texto é colocado no capítulo 20, porque no capítulo 21 vai vir a resposta para a vida de Sara. Você já imaginou? Pensa na vida de Sara, o quanto que essa mulher sofreu durante esse período de espera. Esses 24 anos esperando por um filho. Querido, naquela época não tinha controle de natalidade, método contraceptivo, não tinha nada disso. E as mulheres tinham um monte de filho. Aí você imagina, Deus prometeu, e aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa 15. Você já imaginou de quantas mulheres grávidas que essa Sara teve que encontrar? Ela vê as mulheres muito mais novas que ela, sempre com aquela escadinha, e ela está lá, eu estou esperando o Senhor. Você imagina a dificuldade disso? Mas tem uma chave espiritual. Aqui, ó, a primeira menção sobre cura na palavra de Deus está em Gênesis 20:17, quando Abraão, que não tinha filho, orou para que Abimeleque fosse curado e voltasse a ter filho. Sabe o que isso diz?
que muitas das vezes a bênção não chegou na sua vida ainda. Sabe quando que a bênção vai chegar? Quando você começar a orar pelos outros. Quando você começar a deixar de ser egoísta pedindo para você e começar a pedir para os outros. Porque na hora que ele orou pelo outro, no capítulo 20, adivinha não, porque eles não rendaram na remissão, mas presta atenção. No capítulo 21, Sara fica grávida, aleluia! Mas por quê? A bênção chegou, mas porque ele teve que dar. A Bíblia fala que qual que é a forma de receber? Dando. Qual que é a forma de ser abençoado? Dando. Mas qual que é a nossa maneira? Eu quero receber, para depois não me faltar nada eu poder dar. Já viu aquele crente que joga na loteria e fica assim: o dia que eu ganhar o prêmio da Mega Sena, eu vou dar o dízimo. Não dá de 10 reais que ganha. Vai dar do prêmio da Mega Sena, vai sim. Vai nada. Ainda vai se perder todo. Ainda vai gastar o dinheiro daquilo que não é pão. Vai atrair maldição para sua casa. Presta atenção. Mas qual que é a ideia? Eu vou iniciar. Se Deus me der, eu vou fazer. Né? E aí, ou seja, comprar a Deus não funciona. Isso é coisa de criança, sabe? Isso é coisa de pessoas imaturas. O inimigo, ele quer que você se sinta um hipócrita, para você ser incapaz de orar para as pessoas serem abençoadas. Mas a sabedoria de Deus é que se você, ainda que você não tenha a manifestação da sua bênção, você poder orar pelos outros. Não pare. Você está doente, querido, está precisando da cura. Procure alguém que está doente também e ore por ele. Você está em crise financeira, começa a orar para aqueles que estão em crise financeira que você conhece. Está desempregado, está procurando trabalho, começa a orar por outras pessoas que também estão desempregadas. Ou seja, entenda, pare de olhar só para si e olhe para o outro. Continue orando. Não pare de orar pela prosperidade dos outros. E nós precisamos aprender isso. Sara ficou grávida logo depois desse caso. É só um exemplo. Não, Jó 42, 10 diz que Jó só foi abençoado. Qual foi a maneira que Deus usou para abençoar ele? Você vai orar pelos seus amigos que te perseguiram, fizeram isso. Assim que você orar por eles, eu vou perdoar eles. E Deus retribuiu para ele tudo em dobro. Por quê? Porque ele orou. Mas presta atenção, o tempo da espera, a demora de 24 anos na vida de Abraão não foi por causa do pecado. Às vezes você está vendo que é por causa do pecado, a sua dificuldade que Deus não está te abençoando. Não foi por causa disso. Abraão, ele esperou até que ele não pudesse mais gerar. Você conhece a história? Teve um momento que eles quiseram resolver a coisa do jeito deles. O faraó, que deu os presentes para ele lá atrás, lembra? Junto com os presentes, eles deram uma escrava para ele. E essa escrava chamava Agar. E o que aconteceu? Chegou um momento de aflição, de desespero na vida de Sara e de Abraão, da promessa não chegar, de não acontecer, e que eles começaram a se convencer. Quem sabe a gente não entendeu direito. O que Deus quer é que você pegue: olha, essa serva é minha, tudo que é dela é meu. Então, ou seja, tem um filho com ela, que o filho vai ser nosso. E aí o que aconteceu com o jeitinho deles? Problema até os dias de hoje. Você olha para o Oriente Médio e vê muçulmanos e judeus. E aí você lembra da Sara tentando resolver o problema do jeito dela. E aí você pensa na sua vida, pensa nos seus problemas, nas suas dificuldades, e percebe o seguinte: a maioria deles foram formas e maneiras que você decidiu fazer do seu jeito. E o que acontece? Problema. A gente precisa perceber que Abraão, Deus esperou até que ele já não pudesse gerar mais. A Sara, 75 anos, o organismo dela já estava amortecido. E Abraão, com 99, olha, o homem era macho, porque a escrava lá, você percebeu, né? 13
13 anos antes. 99 menos 13 dá quanto? Dá mais de 80. Um homem com 80 anos ele gerou Ismael. Você vê que o homem era um homem de verdade. E aí Deus esperou para quê? A hora que a vitalidade dele acabou e que ele não poderia mais fazer com a mão dele, com a força dele, o que foi? Deus o abençoou. Talvez Deus está fazendo você esperar até você deixar Deus fazer. Enquanto você está com a sua mãozona lá tentando fazer do seu jeito, dando o seu jeitinho para lá, para cá, para lá, para cá, não vai resolver nada. Esperar em Deus é uma bênção, amém? Diga assim: esperar em Deus é uma bênção. Você precisa perceber, querido, você precisa perceber que você é alguém especial. E a demora de Deus na sua vida, querido, é tão somente porque Ele te ama. Pode ter certeza de fato que esse tempo que está passando, Deus está te preparando para quando a bênção vir, vai vir uma bênção muito maior. Queridos, nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa que Deus vai dar essa cidade para nós. Nós estamos debaixo dessa promessa. E aí quando a gente olha, você vê algumas cadeiras vazias aqui à frente, ali, tudo, você olha, você fala assim: e a promessa? Vai chegar. Deus está tratando com a gente. Deus está tratando conosco. Porque precisa algumas coisas chegar no lugar. E aí o que acontece? Você precisa ter alegria, não está demorando. Por quê? Porque talvez se chegar agora a gente perdia. Tenha alegria por você estar sendo louvado. Sabe por quê? Porque Deus está te aperfeiçoando. Tem mais 2 exemplos. E eu vou falar eles bem rapidinho. O terceiro exemplo é o de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles tiveram uma experiência que também esperaram. Eles estavam, já preguei sobre isso esses dias. Eles estavam entre os 12 espias que foram ver a terra. Você conhece que os 2 foram lá, viram a terra e creram na palavra de Deus, creram, não duvidaram. Mas os 10 que estavam com ele, os que estavam na companhia deles, trouxe dificuldade para eles. Percebeu? Aqueles 10 incrédulos contaminaram o povo todo. E por causa da incredulidade deles, o que Deus fez? Olha, Josué e Caleb vão entrar, mas a geração toda que saiu do Egito não vai entrar na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. E aí, você precisa selecionar com quem você anda. Se você ficar andando com incrédulo, querido, quando eu estou falando de incrédulo, não estou falando de pessoa que não faz parte da igreja, não. Porque tem muita gente que faz parte da igreja e não crê em nada. Não crê em nada. E aí o que adianta? As bênçãos são conquistadas pela fé. Amém? Então presta atenção. Josué e Caleb creram. Aí você imagina, se coloca no lugar de Josué e Caleb. Deus falou o seguinte: olha, vocês vão entrar depois que o último lá morrer. Vocês vão andar por 40 anos. E aí, depois que esses tiverem morrido, aí vocês vão entrar. Imagina você no lugar de Josué e Caleb. Eu falei: mas como assim? Por que nós não podemos entrar? Foram os outros que foram incrédulos, eu não fui. Mas por causa da incredulidade dos outros, eles também tiveram que esperar o tempo. Só que tem um detalhe. Josué e Caleb, eles esperaram. Quando eles entraram em Canaã, eles eram os mais velhos. Mas a parte mais interessante da história é que enquanto os outros, que foram incrédulos, envelheciam e morriam, Caleb e Josué permaneciam. É como se o tempo tivesse parado para eles. Porque às vezes você pensa assim: mas daqui 40 anos que eu vou aproveitar dessa bênção? Está demorando demais. Daqui a pouco eu estou velho. Não adianta nada eu receber essa bênção. Que não presta atenção, Deus é perfeito. Deus não falha. Amém? Pastor, como é que o senhor diz isso? Olha o que diz o texto. Josué, capítulo 14, verso 1 a 17. Josué e Caleb tiveram que esperar isso tudo. E aí, verso 7 diz: Josué 14, 7. Josué 14, 7, não 7, 14. Ao contrário.
Eu tinha, presta atenção, quantos anos? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Verso 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso 9. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, e aí ele está dizendo, essa foi a promessa. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, falou isso comigo. E agora? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, porque todos os outros tinham morrido já. Como prometeu, ele é fiel. E foi há 45 anos que ele me disse isso, e ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, 45 anos depois, verso 11. E aí ele fala, não vai adiantar mais, demorou demais. Olha o que ele está dizendo: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Nós estamos falando de um senhor de 85 anos. E sabe o que aconteceu? Ele subiu e conquistou e guerreou. Sabe o que aconteceu? O tempo parou para ele. Os outros envelheceram, os outros morreram. Querido, não pensa que a sua espera é perda de tempo, não. Deus vai te manter, Deus vai te guardar, para que você possa desfrutar da palavra que Ele já liberou para a sua vida. Ele vai te sustentar. O deserto é terrível, mas o deserto é um tempo de aprendizado, amém? Seu tempo, o tempo que você acha que você está perdendo, esperando, Deus vai restituir todos eles. E por último, o último exemplo de espera é o pedido de Daniel. E esse pedido é interessante para nós, sabe por quê? Porque Daniel, ele orou ao Senhor por quantos dias? Quantos dias? 21. Os nossos jejuns normalmente são de 21 dias, né? Não é verdade? Você sabe que o número 21 na Bíblia não é um número qualquer. O número 21 é 3 vezes 7. 7 é o número da perfeição. E 3 é o número do quê? Do completo. Depois de 3 dias o Senhor ressuscitou, amém? E o 7, a obra completa. Em quantos dias a terra foi feita? Foi feita em 6, e no 7º ele descansou. 7 fala de plenitude. 3 vezes 7, 21. Um tempo de espera completo. Um tempo de espera perseverante. E o que aconteceu com Daniel? A gente viu uma história que ele orou e a resposta demorou 21 dias. A gente não pode desprezar a situação, ou seja, que para um milagre nascer, para acontecer um milagre na sua vida, para você ser abençoado, querido, existe uma resistência espiritual para que isso não aconteça. A gente não quer enfatizar o poder do diabo, não, mas nós não podemos menosprezar. O diabo não quer que você seja abençoado. E a única coisa que ele pode fazer é resistir. Ele não pode impedir. Fala comigo assim: o diabo, ele resiste, mas ele não pode impedir, porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Daniel 10, verso 12 e 13 diz o seguinte: então me disse, quem disse? O anjo Gabriel: não temas, Daniel, porque desde
dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-se perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. O dia que você pediu, que você clamou, Senhor, o Senhor te ouviu. Deus te ama, Ele ouve o seu clamor. Desde o primeiro dia Ele tem ouvido as suas palavras. Mas e esse tempo de espera? Mas o príncipe do reino da Pérsia, uma potestade, um principado na verdade, se pôs defronte de mim 21 dias, fazendo o que? Impedindo, resistindo, para que a bênção não chegasse, para que a resposta não chegasse. Mas o que diz? Deus desistiu, né? Deus pegou e falou assim: não, vamos pegar um pouquinho, daqui a pouco ele cansa. Não. O que ele diz? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, o arcanjo, veio para me ajudar. Veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabe o que aconteceu? Depois da resistência, ou seja, o diabo vai te resistir, ele só pode resistir por um tempo. E ele só vai te resistir enquanto Deus permitir. O que você tem que fazer? Você tem que perseverar. Resistir o diabo, ele vai fugir de você. Querido, nós estamos num tempo de consagração e jejum. Nós vamos iniciar dia 5 agora. É tempo para você se humilhar diante do Senhor, aplicar o teu coração ao Senhor. Por quê? Porque é um tempo de você experimentar o favor de Deus sendo manifestado na sua vida. Querido, a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe qual que é a guerra que está acontecendo aqui. Às vezes você chegar aqui, não estou falando que a conta ficou pronta e não teve jeito dos irmãos vir mesmo com a conta pronta. Isso é resistência. O que nós precisamos entender é o que Jesus disse. Nós devemos continuar orando. Qual que é a palavra do Senhor quando as coisas estão demorando? Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Não vou conseguir. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. 7, 8, 9. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Verso 8. Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça. E quando? E quando? E quando? Depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe o que isso diz para nós? Jesus disse: você precisa continuar crendo nas palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida, mesmo que esteja demorando, querido. Fique de pé no seu lugar. Há momentos, você sabe o que acontece? Olha para mim. Tem momentos que a nossa paciência vai embora. Tem momentos, olha para mim com seriedade, que a nossa paciência e a nossa perseverança, elas se tornam, na verdade, a maior expressão da nossa fé. A maior expressão da nossa fé, muitas das vezes, é o quê? É a sua paciência de esperar o tempo de Deus, de não parar, de não largar tudo, de não chutar o balde. Porque tem gente que fala assim: se Deus não me ouvir, eu vou chutar o balde. Desde o primeiro dia Deus já te ouviu. Se Deus não fizer isso, eu vou chutar o balde, o leiteiro e a vaca. Querido, presta atenção. Aplica teu coração ao Senhor. Confia nele. Olha o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 12. Nós herdamos a promessa, é pela fé. Diga assim: nós herdamos a promessa
pela fé e pela paciência. Vamos lá junto? De modo, vamos junto, de modo que vocês você, meu irmão, que está chateado porque está demorando, você não se torne negligente. Pelo contrário, não se torne negligente, mas se espere, imite aqueles que por meio da fé e da paciência, eles receberam a herança prometida. Josué e Caleb entraram na terra. Abraão recebeu Isaac. Maria, Marta e Lázaro receberam seu milagre. Daniel recebeu sua resposta. Por que esse Deus tão amoroso não vai também te responder? Você sabe que é essa dúvida que o diabo tem plantado na mente das pessoas, porque eles dizem: ah, eu já falei demais. Pare, olha para mim, pare de procurar entender por que está demorando. Cria somente. Deus está te aperfeiçoando para quando a bênção chegar você poder desfrutar. Essa é uma noite que Deus nos trouxe aqui para a gente descansar na fidelidade dEle e no amor dEle. Enquanto você espera, talvez você está esperando pela salvação de pessoas que você ama, e você está falando assim: está impossível. Ainda que morra, o Senhor tem poder para ressuscitar. Ainda que a esperança tenha ido embora, creia contra a esperança, creia nas promessas, porque é por meio da fé e da paciência que muitos receberam a herança. Visto o cuidado de Deus com as pessoas, em especial comigo, porque eu sei, e nessa noite você pode declarar diante do Senhor, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, que apesar de tudo, das circunstâncias, o seu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Pode parecer que está demorando, querido, mas o Senhor está te preparando, porque haverá um peso de glória maior sobre a sua vida. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite e já pensaram em desistir da palavra que Deus ministrou para a sua vida, mas que hoje você entendeu que você é amado pelo Senhor. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore e reafirme a sua aliança com o Senhor, e dizendo assim: olha, Senhor, eu vou esperar. Se você está nesse meio, se você vive com essa angústia, querido, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Seu tempo não acabou, seu tempo não acabou. Seu tempo não acabou, por quê? Porque o Senhor vai fazer. Os irmãos estarão ministrando uma canção enquanto você sai do lugar. Você que chega aqui, querido, chega orando, chega buscando o Senhor. O seu lado de vida que a fé
suas mãos e declara isso ao Senhor. Declara que você quer mais na presença dEle. Jesus.
conquistar o favor de Deus. Aliás, o favor de Deus ele já mostra para a sua vida, mas para você desfrutar dele, a primeira coisa, você precisa entender, compreender, confessar isso, porque a palavra de Deus diz: Deus amou você, você é amado por Deus. Deus te abençoa porque Ele te ama, não porque você é perfeito. Mesmo que demore, no momento certo, a sua vida, você vai receber aquilo que Ele quer. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu creio que eu sou amado do Senhor, e o Senhor me escolheu para ser abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu comerei do melhor dessa terra. Eu serei próspero em todas as áreas da minha vida. O dinheiro não irá me dominar. Eu serei íntegro em todas as áreas da minha vida. E o Senhor será grandemente glorificado através do meu testemunho, da minha forma de viver. Eu declaro que eu sou grandemente abençoado, profundamente amado e altamente favorecido para a glória de Deus. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje.